Muito bem, queridos, por favor, pedimos que você abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 27. Hoje nós vamos do verso 30 até o verso 46, é a história em que o relato de Esaú sendo rejeitado em receber a bênção, e é um texto bem conhecido, e por conta da sua extensão, eu farei a leitura à medida que a exposição prossegue, para que nós ganhemos algum tempo assim. Antes disso, vamos orar mais uma vez, pedindo que nosso Deus nos abençoe nesse momento de compreensão da sua palavra. Sim, nosso Deus, te damos graças pelo privilégio de estarmos juntos, estudar a tua palavra, cantar louvores ao Senhor, entregar-te os nossos dízimos e ofertas e também te apresentar as nossas orações. Nós pedimos agora a tua graça na compreensão da tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior nós vimos como Jacó, o filho mais novo, cujo nome significa enganador, ele herdou a bênção de Abraão, através do seu pai Isaque, ainda que usando de estratagemas e trapaça, em conluio com sua mãe Rebeca, de quem ele era o favorito. Dessa forma, entretanto, Deus cumpriu o propósito que já tinha estabelecido, antes da fundação do mundo, de que o herdeiro de Abraão e de Isaque seria Jacó e não Esaú. Hoje nós vamos ver como Esaú, ao cair em si e perceber a situação em que ele se encontrava, ele tenta herdar alguma bênção do seu pai e é rejeitado na bênção principal que ele desejava, muito embora Isaque, em misericórdia, lhe concede o que a gente vai chamar de uma antibênção. Quando chegar lá, nós vamos ver por quê. Deixe-me lembrar algumas coisas que haviam acontecido na narrativa para que fiquemos bem situados. Isso aí é uma regra geral de interpretação. A gente precisa ter o quadro maior para poder interpretar o quadro menor. Nós vimos que Isaque tinha sentido que sua morte estava próxima e que era necessário fazer os preparativos para isso. Ele tinha cerca de 130 anos de idade quando ele resolve fazer esses preparativos. Entre os preparativos estava a transmissão da bênção que ele recebeu do seu pai Abraão. E nessa bênção Deus havia prometido abençoar todas as nações em alguém que seria descendente de Abraão. Foi isso que Deus prometeu quando tirou lá da cidade de Ur, na Mesopotâmia, muito tempo atrás. E essa bênção foi transmitida de Abraão para Isaque, e agora Isaque tinha planos de transmitir essa bênção para o seu filho mais velho, Esaú, apesar de todos os sinais contrários de que essa não era a vontade de Deus. Não era porque era o primogênito, o mais velho, que ele estaria na linha da descendência. Havia outros critérios, soberania de Deus para começar. Mas Isaque, porque gostava do seu filho Esaú, e tinha uma predileção por ele, especialmente porque Esaú preparava um guisado de animal selvagem primoroso, ele queria passar a bênção para o seu filho mais velho, apesar de tudo. Então ele manda chamar Esaú, quando ele sente que chegou a hora, e disse que Esaú fosse caçasse um animal selvagem, um animal que desse para preparar uma caça saborosa para uma alimentação. Isaque queria comer da caça do seu filho, e depois daquilo ele haveria de abençoar o seu filho Esaú com a bênção de Abraão, a bênção tão esperada. Só que o plano foi interceptado por Rebeca. Aqui entra a Rebeca em cena. E ela, de maneira muito astuta, faz com que aconteça o impensável, que Jacó, o filho mais moço, seja abençoado no lugar de Esaú, o filho mais velho. Isso porque Rebeca estava convencida de que o herdeiro era Jacó mesmo. Estava convencida disso e que
Isaac estava equivocado a essa altura, né? Cego pela idade e cego também por uma série de outras coisas, porque ele não estava vendo os sinais óbvios de que o descendente, o herdeiro, aquele por quem a linhagem haveria de continuar, seria Jacó e não Esaú. Aliás, o próprio Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura alguns anos antes, por um prato de comida. E, além disso, casou com mulheres cananeias daquela região, que eram idólatras, e com isso demonstrando um claro desprezo pelas coisas de Deus. Ele não tinha interesse pelas coisas espirituais da família. Isso não justifica, entretanto, as ações de Rebeca e Jacó, que enganaram o velho, já cego, né, Isaac, e de forma que Jacó acaba herdando a bênção. Foi isso que nós vimos da última vez. E agora, sem saber de nada, Esaú volta com a caça, a comida preparada conforme o gosto do pai, e se depara com essa situação de que alguém tinha chegado na frente e roubado a bênção dele. É isso que nós vamos ver nessa noite e vamos ver algumas aplicações que podem ser feitas. A primeira parte, são 4 partes do texto que nós temos aqui diante de nós. A primeira parte vai do verso 30 até 35, é a narrativa de como Isaac e Esaú descobrem que Jacó havia tomado a bênção que normalmente teria sido de Esaú. Vamos ler aí do verso 30 até o verso 35. Aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e esse tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai. E lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: eu sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Queridos, aqui nós lemos como Esaú, depois de ter sido orientado pelo seu pai e ter caçado um animal, ele volta para a tenda do pai, logo depois que Jacó saiu, diz aí o verso 30. E Isaque tinha acabado de abençoar Jacó, pensando que era Esaú. Jacó tinha se retirado e Esaú chega sem saber o que tinha acontecido. Por pouco os 2 irmãos não se encontram ali na tenda. A NVI coloca até assim a tradução: mal tinha saído Jacó da presença do seu pai. Sincronização faz parte da providência de Deus nesse mundo. Deus sincroniza os fatos de forma que dá certinho. Um não encontrou um outro por uma questão assim de minutos, porque estava tudo dentro do plano de Deus. Jacó saiu de fininho, depois de enganar o pai, e aí chega Esaú com a comida, segundo o pai havia orientado que ele preparasse. Não se encontraram por pouco, porque o Deus da providência, ele guia os caminhos da história, e a sincronização de eventos faz parte disso aí. Nós sabemos que nada acontece por acaso, e tudo acontece no tempo de Deus. Essa é a nossa confiança. Bom, Esaú também tinha feito uma comida saborosa, e agora ele oferece a seu pai, conforme o verso 31. Ele tinha feito uma comida, levou ao pai e disse: levante-se, meu pai, coma a caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Ele tinha caçado um animal, poderia ter sido uma ave, poderia ter sido um veado, poderia ter sido qualquer outro animal silvestre ou selvagem daquela região ali. Ele era um exímio caçador e também um bom cozinheiro, né? A tradução grega da Bíblia hebraica diz que Isaque amava aquela carne guisada que seu filho preparava. E agora Esaú chega com essa comida e quer que o pai se levante, não podia, né? Provavelmente sentar-se na cama e comer da sua caça e abençoá-lo em seguida.
Esaú age ignorando deliberadamente que ele já tinha vendido o direito dele. Ele parece, não é um silêncio conveniente da parte de Esaú, esquecer isso aí, que um dia ele já tinha vendido o direito dele de ser abençoado. Ele está interessado nos privilégios que a bênção de Abraão, através do seu pai Isaque, lhe traria. Não é sem razão que o autor da carta aos Hebreus, se referindo a esse episódio, no capítulo 12, verso 16, chama Esaú de o profano, ou seja, uma pessoa que não tem respeito pelas coisas de Deus. Era um profano, ele não estava interessado nas prerrogativas, privilégios e responsabilidades de ser aquele através de quem viria o Salvador do mundo. Ele estava interessado que ele seria o chefe do clã, ele se tornaria o chefe de todo mundo e ele herdaria toda a riqueza e a fortuna do pai. Era nisso que ele estava interessado. E é isso que ele quer, ele espera receber ali, quando chega para o seu pai e diz: pai, me abençoa, coma e depois me abençoe, esquecendo que ele já tinha aberto mão desse seu direito que ele tinha de nascença, não é? Ao ouvir a voz de Esaú, a essa altura, Isaque já não conseguia discernir, a gente não sabe se ele já estava completamente cego ou se ele apenas não conseguia discernir as feições. A essa altura, Isaque começa a desconfiar que alguma coisa está errada. Como assim? Né? Eu já vi esse filme antes, não é? Ele podia até dizer isso se não fosse cego. Mas, então, ele, peraí, né? O que é que está acontecendo aqui? Não é? O que é que está acontecendo? E aí faz essa pergunta que chega a ser irônica: quem é você? Quando Esaú chega, né, sem saber de nada, aí o pai diz: quem é você? E ele, com toda a simplicidade, responde no verso 32, que é o seu filho mais velho, que é o seu filho primogênito, ele é Esaú, o peludo, que é isso que seu nome significa. Sou eu, meu pai, Esaú. E aí, naquele momento, Isaque descobre que havia sido enganado. Sabe aquele momento que cai a ficha, né? Cai a ficha, a realidade bate com toda a força, a ponto de que, a Bíblia diz aqui, que ele ficou profundamente abalado. Diz aí no verso 33, Isaque estremeceu, segundo a NVT, ele começa a tremer de maneira incontrolável, sentindo uma forte comoção. Essa reação do idoso, né, do patriarca já velho, essa reação de tremer, começar a tremer e de uma forte comoção, era por conta do que se tratava, a seriedade do assunto. Ele tinha acabado de passar a bênção de Abraão para a pessoa errada. Ele pensava, né? Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu abençoei outra pessoa que não meu filho mais velho. E ele começa a tremer, né? Está emocionado com aquilo ali que havia acontecido, porque isso era uma coisa muito séria. E ele sabe que mesmo que ele tenha passado a bênção para quem ele não queria, entretanto, aquela pessoa seria abençoada. Aí no verso 33, ele diz assim para Esaú: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse. Eu o abençoei e ele será abençoado. Isaque percebeu que através do que tinha acontecido, Deus havia passado por cima da vontade de Isaque e tinha abençoado aquele que Deus queria, que era Jacó, e não Esaú, que era o desejo de Isaque. Isaque percebeu e por isso ele diz: eu o abençoei e ele vai ser abençoado, ainda que ele tenha obtido a bênção da maneira errada. Mas não há mais o que fazer. Não tem retorno nisso aqui. Note que ele nem menciona aqui, né, o nome de Jacó, mas no coração ele já sabia, né, quando ele diz aqui no versículo 33, quem foi esse que chegou antes, que apanhou a caça e trouxe para mim, que eu abençoei? Ele vai ser abençoado. No fundo do coração ele já sabe quem é, embora ele nem menciona o nome de Jacó. Quando Esaú ouve essas palavras, ele reage violentamente, diz aí o verso 34, ele deu um grito cheio de amargura, ele estava amargurado, deu um grito, eu imagino,
grito que ele deu ali naquele instante. E aí ele pede ao pai, ele pergunta ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Você vê, a preocupação era em ser abençoado, né? É querer a bênção e tudo que vinha com ela. Abençoa a mim também, meu pai. Ele queria receber qualquer coisa, qualquer vantagem, qualquer benefício que ainda porventura pudesse receber do pai, mas agora não era mais possível. A resposta de Isaac no verso 35 é essa: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Agora não resta mais nada. O que é que eu posso te dar? Porque o que eu tinha para te dar, já dei para o seu irmão. E aqui nada mais era possível saber, fazer. É interessante, né, que Isaac diz aqui: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Né? Isaac parece não ter se conscientizado de que isso é o resultado dele ter conscientemente ignorado todos os sinais que Deus vinha dando de que o herdeiro era Jacó. A começar da profecia, quando os dois meninos estavam no ventre de Rebeca, de que o mais novo seria senhor do mais velho, a começar do fato de que Jacó, saindo depois, nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, fora o fato de que Esaú havia vendido o direito de irmão mais velho por um prato de comida, fora o fato de que Esaú havia casado com mulheres cananeias que não temiam a Deus e que eram idólatras, e assim mostrou que não tinha interesse naquela descendência espiritual que vinha desde Sete, lá do Jardim do Éden. Deus já tinha dado todos os sinais de que seria Jacó. Mas Isaac teimou e agora de repente se vê frustrado e deixaram de lado na sua preferência, mesmo Deus agindo através da astúcia de Jacó, como ele diz aí: seu irmão com astúcia tomou a bênção que era sua. Essa é a primeira parte, então, do relato, quando Isaac e Esaú tomam consciência do que é que tinha acontecido. Na segunda parte, do verso 36 a 40, Esaú é rejeitado em definitivo como herdeiro. Ele já tinha vendido o seu direito, ele sabe disso, ele diz no verso 36. Nós vamos ler 36 até o verso 37, 2 versos. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eis que eu constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Nesses versículos aqui, eu disse até 40, até 37, na verdade 36 e 37, Esaú é rejeitado em definitivo, né? Como eu disse, ele já tinha vendido seu direito, ele reconhece isso no verso 36, já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura. Você não percebe aqui nenhum remorso, nenhum arrependimento, nenhum quebrantamento. Ele bota a culpa em Jacó. Quando a gente lembra da história, foi ele que chegou e fez, não é? Ele chegou com fome, queria comer alguma coisa. Jacó disse: eu troco pelo seu direito de primogenitura, e ele aceitou, ele jurou. Era da responsabilidade dele aquilo que aconteceu, mas aqui ele coloca a culpa somente no seu irmão Jacó, não é? E dizendo assim, não é com razão que ele se chama Jacó, o enganador. Ele não percebe ali, naquele momento, que ele está colhendo as consequências da sua decisão alguns anos antes, e que foi um ato de indiferença e desdém pelas coisas de Deus. Ele está interessado em receber alguma coisa do seu pai. Ainda será que sobrou alguma coisa, pai, para mim? Mas não há mais da parte do pai nenhuma bênção a ser dada a ele, similar àquela que ele tinha dado ao seu irmão mais novo. A resposta de Isaac foi essa aqui do verso 37. Olha, o que é que eu tenho, o que é que eu posso lhe dar? O que é que eu posso fazer por você ainda, meu filho? E aí ele diz o que é que tinha feito, como ele tinha abençoado Jacó, que foi a mensagem anterior que a gente viu. Primeiro, Isaac havia colocado Jacó como senhor sobre Esaú,
lhe dando plena autoridade sobre o irmão. Verso 37, eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, inclusos os descendentes de Esaú. De trigo e de vinho o supri, ou seja, Isaque tinha abençoado Jacó com bênçãos de prosperidade, fartura de cereais como trigo, vinho em abundância. E aí ele pergunta, o que é que restou? Porque eu abençoei Jacó com tudo que era possível abençoar. E o mais importante, que era a bênção de Abraão. Ele é agora o herdeiro por quem vem o descendente prometido, o Salvador do mundo. Não resta mais nada. Eu não posso reverter, é isso que ele está dizendo aqui ao seu filho, eu não posso reverter o que foi feito, porque mesmo que foi feito de maneira errada, entretanto, no final, era isso que Deus queria. Era isso que Deus queria fazer, que era abençoar Jacó. Estava feito. E é interessante, irmãos, que não há nenhum questionamento na Bíblia, daqui para frente, de que Jacó é o herdeiro. Ele é o terceiro patriarca, Abraão, Isaque e Jacó. Ainda que tenha sido feito daquela maneira, não há questionamento nenhum na Bíblia de que o descendente, de fato, era Jacó. Agora chegamos na nossa terceira parte, quando Isaque, movido ainda pelo amor ao seu filho, profetiza sobre ele, do verso 38 até o verso 40. Esaú disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Só tem uma. Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Aqui nós temos essa profecia que Isaque faz sobre seu filho, que em lágrimas estava pedindo que o pai revertesse aquilo que tinha feito. Esaú tinha chorado com voz alta, cheia de remorso, ira, ódio, revolta, mas nada daquilo podia fazer Isaque voltar atrás. E aqui eu queria ler Hebreus capítulo 12, 16 a 17, em que o autor inspirado, se referindo a esse momento, ele disse o seguinte, Esaú, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele tivesse buscado. Por quê? Quando diz aqui que não achou lugar de arrependimento, o lugar de arrependimento aqui é arrependimento do seu pai. Que o seu pai se arrependesse de ter dado a bênção a Jacó, tirasse e desse a ele. Não achou lugar de arrependimento no coração de Isaque, porque Isaque não podia voltar atrás, ele já tinha cumprido o ritual sagrado, havia abençoado Jacó com a bênção de Abraão, não tinha retorno daquilo ali, ainda que Esaú, com lágrimas, tivesse pedido, me abençoa, meu pai, me abençoa, se só tem uma bênção, o senhor não tem mais nada, chorou ali aos pés do pai, mas agora ele estava colhendo a decisão, resultado da decisão que ele tinha tomado muitos anos atrás, anos passados. Isaque, então, constrangido, ele concede ao filho amargurado uma antibênção na forma de profecia, porque não é uma bênção isso, é e não é, tem dois lados aqui, é mais uma profecia do que vai acontecer com ele. E está aí do verso 39 a 40. Então Isaque, seu pai, disse, primeiro, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra. E de fato, Esaú foi morar nas montanhas de Edom, chamadas de Edom por conta do seu nome, que fica do leste do rio Jordão, fora da terra de Canaã. Ele foi morar nesses locais desertos, e ele e os seus descendentes se tornaram tribos de caçadores que moravam em todas aquelas montanhas chamadas montanhas de Edom ou montanhas de Seir. Segunda coisa que ele traz aqui para o seu filho, no final do verso 40, aliás, ainda no verso 40, ele diz, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto, para dizer que ele vai morar lá naquela região deserta ao leste do Jordão.
Segundo, no verso 40, você viverá da sua espada. Ou seja, embora ele não perceba, não queira reconhecer que é o seu erro, que é colhendo aquilo que ele havia plantado. O texto termina aí, do verso 41 a 46, com Esaú se consolando com os planos de matar o irmão, o que mostra a natureza de Esaú, já revela quem ele era realmente, não é? Como é que ele se consola? Qual seria o certo, não é, depois de tudo isso? Cair em si, dizendo, mas é verdade, eu já tinha vendido o meu direito, eu nunca me interessei, eu não queria nada do espiritual disso aqui, eu queria só as bênçãos, eu queria prosperidade e tudo, mas eu errei diante de Deus, não foi isso que eu aprendi com meu pai Isaac, não é? Poderia ter havido quebrantamento, arrependimento, confissão, no pó e na cinza, essa seria a reação de um verdadeiro servo de Deus, mas não. O rancor, a raiva entrou no coração. Verso 41, Esaú passou a odiar Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e disse, eis que teu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão e cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Eu não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque, estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Mesmo que Esaú tivesse sido enganado por Jacó, alguns anos passados, quando vendeu o seu direito de filho mais velho, ele não tinha ódio a seu irmão. Talvez porque ele não percebeu àquela altura as consequências do que ele tinha feito. Mas agora, o ódio entrou no seu coração, verso 41. Esaú passou a odiar Jacó. E o ódio que ele tem por Jacó não é tanto por conta da astúcia do irmão que o enganou, mas porque ele perdeu a bênção, porque esse era o interesse dele desde o começo. O interesse dele era esse, passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E ele então começou a se consolar, porque é isso que a gente faz, não é? Quando a gente se vê frustrado, os planos não dão certo, quando alguma coisa inesperada acontece na nossa vida, a gente sente que perdeu alguma coisa, a gente procura uma compensação. E no caso de Esaú, essa compensação foi o pensamento, a trama, a intenção que ele colocou no seu coração de que quando o pai morresse, quando Isaque morresse, ele haveria de matar o seu irmão, quando passasse os dias de luto da morte do pai, que geralmente era 7 dias. A princípio, isso era só um desejo intenso no coração de Esaú, mas com o tempo ele começa a falar abertamente disso, o que mostra que ele era realmente da semente da serpente, e que como Caim, ele desejava matar o seu irmão Abel. Isso revela quem ele era realmente da outra linhagem. Lembra que a história de Gênesis é a história de 2 linhagens. A descendência da mulher, de onde viria o Messias, vem por Sete, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. E a descendência da serpente, Caim, Lameque e todos os seus descendentes. Os que foram mortos o filho de Noé, Cão. Antes disso, a geração que foi destruída no dilúvio. Depois, o conflito da Torre de Babel, é o conflito de 2 descendências, e hoje é a mesma coisa. Para você entender o mundo, você tem que perceber que existe um conflito acontecendo no mundo, que não sai no Jornal Nacional, não sai nos jornais, não é publicado aí em nenhuma fonte oficial, nem registrado por nenhum historiador, mas é exatamente esse conflito entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, aqueles que são de Cristo, que fazem parte do seu povo, e aqueles que não são, aqueles que são a igreja e aqueles que são o mundo.
É esse conflito eterno, ou que já dura por séculos e caminha para uma resolução na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao planejar no seu coração matar o seu irmão, Esaú deixou claro a que povo ele pertencia, quando a reação certa, eu já disse, teria sido arrepender-se, quebrantar-se e mudar de atitude. Agora o ódio está no seu coração, e ele se consola com esse desejo, e ele começa a falar disso, e ele começa a falar, e por fim as intenções e o trama dele acaba chegando em Rebeca. Rebeca então ficou sabendo que Esaú estava fazendo planos para matar Jacó assim que Isaque falecesse. Era assim que ele estava se consolando daquele episódio em que ele saiu perdedor. Então Rebeca, ela mais uma vez assume a liderança da história e ela toma várias providências que ela entende são necessárias para evitar um confronto e um fim trágico para aquela história. Primeiro, ela chama seu filho Jacó e informa dos planos. Está aí no verso 42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e diz para ele: eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Planos de matá-lo em breve, logo após a morte do pai. Essa é a primeira coisa que ela faz, informa a Jacó de que ele está correndo perigo de vida ali, através do seu irmão. Segundo, ela já tem tudo planejado, né? Você vê que esse capítulo 27, a personagem mais importante, oculta, é Rebeca, porque ela é quem está manipulando tudo, né? Manipulou Jacó, Isaque, para que a bênção viesse sobre Jacó, e agora está outra vez ela tecendo ali, né? Está fazendo lá o seu trabalho para aquilo que ela acha que deve acontecer. Ela então orienta Jacó a fugir imediatamente para a casa de Labão, que era irmão de Rebeca, lá na cidade de Harã. Diz aí no verso 43, agora meu filho, ouça bem o que vou dizer, levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Lembrando vocês que Jacó tinha mais ou menos 40 anos de idade a essa altura, não era mais um menino. Mesmo assim, a sua mãe está controlando a história toda aqui, não é? Ela não queria correr o risco de Esaú mudar de planos e partir para matar Jacó naqueles dias. Então, por isso ela diz a Jacó, você tem que ir logo, né? Imediatamente você tem que sair daqui. E lá em Harã você vai estar seguro, porque seu irmão não vai essa distância toda para matar você. Por mais ódio que ele tenha, ele não vai lá para o outro lado do mundo, atrás de você, buscando vingança. Então, vai embora logo. Terceiro, verso 44 e 45, ela o instrui a ficar por lá até que passasse o ódio de Esaú e as lembranças daquilo que Jacó havia feito. Ela conhecia Esaú. Esaú era uma pessoa movida por fortes emoções. Pessoas assim sentem um ódio muito profundo, mas com o tempo aquilo vai passando. Rebeca conhece o seu filho e diz, Jacó, vai-te embora para lá, que quando passar a raiva do teu irmão e ele começar a esquecer o que aconteceu, eu então vou mandar buscar você, diz aí no verso 45. Né? No tempo certo, ela ia mandar alguém avisar Jacó e dizer, pode voltar que é seguro, que seu irmão Esaú já não oferece mais nenhum perigo para a sua vida. Isso, na verdade, nunca aconteceu, né? Porque muitos anos passariam com Jacó lá em Harã. E quando ele volta, anos, décadas depois, a gente nem sabe se Rebeca estava viva. Ela talvez nunca mais viu o filho, não saiu exatamente como ela tinha planejado. Ela está fazendo tudo isso, diz no verso 45, porque ela não quer perder os dois filhos num dia só, porque se Esaú matar Jacó, então pela lei daquela época, Esaú teria que ser executado, e geralmente por um parente mais próximo ou pela própria tribo. Isso aí vem desde o tempo de Noé. Foi a lei da pena de morte para quem tirasse a vida de um homem ou de uma pessoa, então teria sua vida tirada também. Isso foi instituído já lá depois do dilúvio, na aliança que Deus tinha feito com Noé. E aquilo estava em vigor entre os semitas, entre os descendentes de Noé, através de Sem, que era a linhagem escolhida.
Se Esaú matasse Jacó, ele teria que ser morto pelo crime de assassinato. E aí Rebeca ia perder os 2 filhos num único dia. E ela diz: eu não quero isso, não quero perder meus 2 filhos. Não é? Ela talvez deveria ter pensado bem, não é? Antes de ter feito o que tinha feito com Jacó. E então ela agora prepara Isaac. O próximo passo era preparar Isaac para autorizar Jacó a sair de Harã. Ela precisa dar uma legitimidade à saída de Jacó dali. Aí ela usa um argumento que sabe que falaria ao coração do patriarca: a necessidade de procurar entre a sua parentela uma esposa que fosse da linhagem deles para o filho mais moço. Foi exatamente isso que Abraão tinha feito com Isaac. Tinha mandado buscar uma esposa para ele lá em Padã-Arã. E agora Rebeca está sugerindo que é isso que Isaac tem que fazer, né? Mandar Jacó para o mesmo lugar de onde Rebeca veio, para lá encontrar uma mulher com quem se casar. Porque ela usa esse argumento aqui. Ela está profundamente aborrecida com as 2 mulheres com quem Esaú tinha se casado. 2 cananeias, ou hititas ou etéias, chamadas de Judite e Basemate, e que eram um estorvo, era por conta da idolatria e da indiferença para com as coisas de Deus. Nós já vimos, era um fardo para Isaac e Rebeca no final da vida deles. Então ela aproveita disso para dizer: olha, se Jacó casar com uma mulher dessa, eu já não aguento essas 2 noras aqui. E se Jacó casar com uma parecida, então eu prefiro morrer. É isso que ela diz aqui, não é? Bem radical. Estou aborrecida da vida. E no final do verso 46 ela diz: de que me servirá a vida se Jacó casar com uma mulher como essa, dessas 2 esposas de Esaú? Então, com isso, ela não está dizendo, mas com isso ela está sugerindo: Isaac, manda Jacó lá para Harã, para arrumar uma esposa lá. Essa era a capa, quando a verdadeira intenção de Rebeca era salvar a vida do filho, porque a qualquer momento Esaú poderia mudar de ideia e, sem esperar o pai morrer, matar o seu irmão. Que tragédia, né? Quantas coisas acontecendo que não batem com a atitude correta de alguém que teme a Deus. E, apesar de tudo isso, nós vemos o nosso Deus agindo, costurando a história, fazendo tudo caminhar dentro dos seus planos. Mais uma vez, através das escolhas e decisões de suas criaturas, Deus tece o pano da história para que o quadro final seja exatamente aquilo que ele havia planejado. O que é que Moisés quer ensinar para os israelitas? Imagine você ouvindo essa história, você, séculos depois disso ter acontecido, você, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, juntamente com seus parentes, né, o povo de Israel, pronto para atravessar o rio Jordão, sob o comando de Josué, ouvindo essas histórias que Moisés tinha escrito nos seus 5 livros, o que isso tudo em particular queria ensinar aos israelitas naquele momento? Eu creio que, em primeiro lugar, um dos objetivos dessa narrativa aqui é explicar aos israelitas a causa da inimizade dos edomitas contra eles. Porque os edomitas eram os descendentes de Esaú. Esaú ou Edom é a mesma coisa. Os edomitas eram os descendentes de Esaú e eram bem conhecidos dos israelitas. Vai ter uma reconciliação de Esaú com Jacó, lá na frente. Mas isso ficou só entre os 2 irmãos, porque os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú se tornaram inimigos para sempre. Os descendentes de Esaú foram morar na montanha de Seir, conforme Isaque havia profetizado. E sempre que podiam, eles faziam incursões em Canaã e atacavam os israelitas, ou se aliavam aos inimigos dos israelitas para causar algum tipo de dano. Quando os israelitas tinham saído lá da terra do Egito e vindo para a terra prometida, eles tinham que passar pela montanha de Seir, que está do lado leste do Jordão. Se você olhar o mapa, eles teriam que passar por Edom para poder entrar na altura de Jericó. Só que os edomitas disseram: vocês não vão passar por aqui. E aí os israelitas disseram: vamos para a guerra para acabar com os edomitas. E Deus disse: não, porque são irmãos, eles são descendentes de Esaú.
vocês não vão fazer isso. Deus proibiu que eles fizessem guerra com os edomitas. E aqui está explicada a gênese dessa hostilidade. Séculos depois que os israelitas tinham tomado Canaã, e Davi era rei, Davi conquistou os edomitas, cumprindo a profecia de Isaque. Conquistou os edomitas, e os edomitas passaram a ser escravos e servos dos israelitas durante várias dinastias, até que finalmente, durante o tempo do rei Jeorão, os edomitas se rebelaram e formaram o seu próprio reino, outra vez nas montanhas de Seir. Mas os profetas anunciaram o fim de Edom, especialmente se você quiser ler depois, leia o profeta Obadias. Quase que a profecia de Obadias é somente contra Esaú, falando da destruição e de que aquele povo deixaria de ser povo porque era inimigo de Jacó. E de fato, onde estão os edomitas hoje? Você tem os israelitas, como descendentes, mas os edomitas, ninguém tem ideia de para onde foram, nem como se acabaram, mas exatamente tudo que tinha sido falado se cumpriu. Aquela profecia que Isaque fez sobre seu filho. Então, eu penso que a primeira coisa que Moisés quer ensinar aos israelitas é a fidelidade de Deus à sua palavra. Como tudo se cumpriu conforme Isaque havia dito, aquela profecia de Isaque, e a origem daquela inimizade dos edomitas contra eles. A segunda lição que eu penso que, se eu fosse um israelita sentado ali às margens do Rio Jordão, ouvindo essas histórias e olhando para o outro lado, me preparando para atravessar, eu esperaria ser esse tipo de israelita, eu ouviria essa história e pensaria na seriedade das consequências dos nossos atos diante de Deus. O que é essa história, senão um relato de Esaú colhendo aquilo que ele plantou? E Deus é o mesmo, nós somos o povo da aliança, e a aliança tem seus termos, Deus tem os seus mandamentos, Deus tem a sua vontade e o seu querer, que está revelado aqui na Escritura. O próprio Novo Testamento nos diz, Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Essa passagem nos fala da seriedade do nosso relacionamento com Deus e a seriedade com que a gente deve levar as coisas de Deus e como nós devemos seguir os termos da aliança e fazer aquilo que é reto diante de Deus. Por último, queridos, querendo trazer uma aplicação para nós, eu pensei em 3 coisas bem breves aqui. Essa passagem nos ensina para nós hoje que nosso Deus é soberano e que Ele realiza os seus planos justos e bons, mesmo através das Rebecas, dos Jacóis e Esaús que existem em cada um de nós. Apesar das escolhas e decisões pecaminosas de suas criaturas, Deus atua fazendo o seu querer e a sua vontade. Essa é a primeira lição. Segundo, esse texto nos ensina que nós não devemos desprezar ou desdenhar privilégios e oportunidades espirituais que Deus nos tem dado. Para mim, essa lição, em termos de aplicação pessoal, é a mais importante. Como eu disse, esse texto, ele mostra Esaú colhendo aquilo que ele plantou. E você não pense que vai ser diferente com você. Não pense que vai ser diferente, do tipo assim, eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou ter um resultado diferente. Se você fizer o que Esaú fez, você vai ter o mesmo resultado que Esaú teve. Se você desprezar as coisas de Deus, se você vender a sua primogenitura por um prato de comida, se você desdenhar as oportunidades espirituais que Deus lhe tem dado, e aqui eu falo especialmente aos jovens da igreja, adolescentes, que crescem no ambiente cristão, que desde cedo aprendem a palavra de Deus, que grande privilégio, que grande oportunidade você tem. Não despreze isso, porque um dia você pode ser como Esaú, você pode chorar, você pode berrar, você pode clamar, você pode gritar, mas não vai encontrar lugar de arrependimento, porque você deixou passar a oportunidade. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque não é assim a hora que você quer, não, quando eu ficar mais velho eu vou me converter, vou aceitar Jesus, vou para a igreja, vou começar a andar feito um cristão. Não, é quando você quer, não. É quando Deus lhe dá a graça, oportunidade
não despreze, para que você não seja profano feito Esaú, porque mais tarde, com lágrimas, ele buscou lugar de arrependimento e não encontrou. Essa é a lição que eu penso que nós devemos trazer gravada em nosso coração. E por último, queridos, esse texto, para mim, mostra como Deus conduziu a história através dos séculos até seu ápice, que foi a encarnação, morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, filho de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E Deus continua a conduzir a nossa história rumo à consumação do seu plano, que acontecerá com a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos e o juízo final, e o novo céu e a nova terra. É o mesmo Deus, Ele continua agindo, a sua providência continua trabalhando, cumprindo os seus planos, apesar de você, apesar de mim, apesar do mundo. A história caminha para a consumação. Há um Deus que está no controle de todas as coisas, e eu queria que isso fosse de consolo para você. Nesse momento de sofrimento, de dor, de angústia, de dúvidas, de incertezas que o momento nos traz, que você soubesse disso, que Deus nunca a direção da história deixou de ser tocada pela mão de Deus. Ele está no controle de tudo, da sua vida. Não existe coincidências. Deus é craque em fazer sincronização, como nós vimos aqui. As coisas acontecem no tempo dele, pelo propósito dele. Nem sempre a gente consegue perceber, mas a mão invisível de Deus guia a sua história. Ainda que no momento você não entenda, ainda que você sofra, ainda que você sinta alguma angústia, alguma incerteza, mas nisso você pode confiar. Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e agora também o Deus de Jacó. Que Ele abençoe sua vida, que Ele guie cada passo da sua história, para que você possa servi-lo de todo o coração e viver para a glória dEle. Amém?